Bom, e para finalizar essa sequência de vídeos finais de campanha, eu queria dizer que é sempre muito importante que a Amperj, que a própria Procuradoria-Geral de Justiça, integrem e fortaleçam a atuação das nossas representações nacionais, como a CONAMP e o CNPG. Sempre que for possível, que a gente fortaleça a atuação dessas entidades de representação nacional na defesa dos interesses nacionais da sociedade brasileira e dos interesses do Ministério Público Brasileiro. Nós devemos fazer isso, mas nos momentos em que os interesses da sociedade fluminense estiverem em jogo e não corresponderem aos interesses da Generalidade dos demais estados da federação, é a função da Procuradoria-Geral de Justiça e a função da Amperj defenderem a sociedade fluminense. E aí eu chamo a atenção para a tramitação da ADI 4917, que trata da partilha dos royalties do petróleo, que tanto a Amperj quanto a Procuradoria sempre apontam como um processo judicial da maior importância para o estado do Rio de Janeiro, e de fato né, porque nós discutimos o novo marco do petróleo de 2012, né, que distribui, inclusive para estados não produtores, grande parte dos recursos produzidos pela exploração dessa riqueza. O Rio de Janeiro é o estado que produz 70% do petróleo nacional, mas fica com 30% dos recursos produzidos, então não há sentido numa nova redistribuição que prejudique o Rio de Janeiro. Eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado nesse sentido, apresentando razões jurídicas diferentes das propostas lá naquela DI, sobre por que o Rio de Janeiro e os demais estados produtores têm direito à partilha privilegiada desses recursos. E o Rio de Janeiro produziu, pelo CENP, nosso centro de pesquisas, posteriormente extinto, um estudo técnico que aplica o marco legal de 2012, atualmente suspenso por liminar da ministra Carmen Lúcia, e comprova numericamente o quanto a aplicação do novo marco legal é prejudicial aos interesses financeiros do Rio de Janeiro. E, no entanto, esse estudo técnico produzido com o nosso orçamento por um órgão interno do MPJ não foi encaminhado e não consta lá na ADI. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não é amicus curiae nessa ADI. E há uma sequência de entidades que compõem a relação de amicus curiae nessa ADI. Mas nós não estamos lá. Nós abdicamos da defesa do Estado do Rio de Janeiro, e isso é um erro, porque o julgamento de improcedência dessa ação proposta pelo Rio de Janeiro, pelo Poder Executivo do Rio de Janeiro, há também uma outra ADI proposta pela mesa diretora da Alerj, salvo engano, são 5 ADIs que fazem uma impugnação do novo marco legal do petróleo. Tá tudo pronto pra gente perder, sabe? Todas as manifestações. Há mais estados não produtores do que estados produtores. Então é da lógica do processo que a maior parte das manifestações seja no sentido da improcedência da ação. Então nós, enquanto instituição federativa, precisamos compreender nosso papel nessa disputa entre os entes federativos. E não podemos acompanhar o posicionamento da CONAMP e do CNPG, que é de neutralidade nesse julgamento. Por quê? Porque elas são entidades nacionais, representam todas as entidades, todos os entes federativos, os MPs de todos os entes federativos. Então adotaram a neutralidade como posicionamento e estão corretas. Errada está a Amperj, que deveria adotar posicionamento ativo na defesa dos nossos interesses. E para isso, é muito importante destacar que nesse momento não atende aos nossos interesses que a Amperj faça parte da diretoria regional da CONAMP para o Sudeste, porque isso vincula o posicionamento da nossa instituição classista em relação ao posicionamento de neutralidade adotado pela Confederação, né? Então é importante que nesse momento a gente abra mão de qualquer pretensão de natureza individual em prol do coletivo, em prol da sociedade do Rio de Janeiro e das finanças do estado do Rio de Janeiro, porque o estudo do CENP comprovou um desastre financeiro que isso pode representar para as finanças do nosso estado, com impacto decisivo, por exemplo, para a Previdência Social, porque 100% dos royalties que a gente recebe são carreados para a Previdência Social, né, em função de uma gestão, enfim, caótica, de fato, dos recursos da Previdência no Rio de Janeiro. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Se realmente interessa aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que a Amperj, nesse momento, ocupe um cargo na diretoria regional da CONAMP. Nós ainda falamos nos nossos encontros sobre política de segurança pública no Rio de Janeiro, como o Ministério Público do Estado do Rio tem o dever de pautar o Estado do Rio de Janeiro em relação à elaboração efetiva de uma política que tenha aptidão para promover o controle da prática criminosa e assegurar resultados efetivamente positivos das operações policiais,
falamos sobre regime de recuperação fiscal, que tem recentemente renegociado pelo governador e que tem prazo de vigência de 10 anos, e nós não podemos esperar 10 anos para verificar se o Estado irá ou não cumprir o regime de recuperação fiscal. Então a gente precisa recuperar, de fato, colegas, a Amperj como a nossa casa, o nosso ambiente para o debate das grandes questões que afetam o Estado do Rio de Janeiro, que afetam o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e afetam o exercício da nossa cidadania, né? Inclusive da nossa cidadania institucional, da nossa cidadania interna, né? Então é nessa perspectiva que eu e os integrantes da Chapa Autonomia decidimos nos lançar como essa alternativa democrática para discutir com você a necessidade do reposicionamento da nossa associação de classe em relação a todos esses problemas, a adoção de um posicionamento muito mais ativo do que o que tem sido adotado na defesa dos nossos interesses, e é por isso que eu peço o seu voto na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, nos candidatos da diretoria e conselhos consultivo e fiscal da Chapa Autonomia. Um grande abraço.